Glória a Deus, estamos felizes, nosso Deus é maravilhoso. Continuamos hoje com a parte 4 desse tema maravilhoso. Glória à presença manifesta de Deus. Minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, todo o poder, me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto. Esse portanto está linkado ao fato de Jesus ter vencido, amados? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, E aí ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, não se canse de ouvir as mesmas coisas, segurança para vocês. Sabemos que muitas vezes o conteúdo aqui apresentado já é do conhecimento dos irmãos, mas sabemos que o Espírito Santo ele trabalha gradativamente, edificando a nossa fé, falando de coisas que já sabemos, reafirmando, tornando a fé cada vez mais esclarecida, e mesmo naquilo que já sabemos, o Senhor está trabalhando, a unção está trabalhando, edificando e tornando aquilo ainda mais nítido. É um trabalhar no espírito e não somente na mente. Portanto, ainda que o conteúdo seja do conhecimento dos irmãos, é muito importante que nós venhamos dar o nosso coração enquanto ouvimos esse estudo, que não traz novidades, mas que procura estar realmente nos trazendo à memória aquilo que é do Senhor, nos fazendo realmente meditar e dar essa oportunidade para o trabalhar da graça. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós nos colocamos diante deste estudo e também da presença do Senhor, porque ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então quando nós nos reunimos com este propósito de permitir que o Senhor prossiga esse trabalhar maravilhoso, ele fica muito feliz, porque estamos sendo humildes para que aquele que começou em nós a boa obra possa ir completando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mesmo em assuntos que nós já julgamos saber e já até pregamos sobre isso, muitas vezes precisamos ouvir, para que o Senhor venha trazer coisas ainda mais profundas no mesmo texto. Aprofundar ainda mais a nossa compreensão. Ninguém pode dizer, olha, eu extraí desse texto aqui tudo que ele tem para me dizer. Não, amados. Nós sempre podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Passamos a vida inteira estudando a Bíblia e somos aprendizes. Por isso é tão bonito, irmãos, a pessoa que não se fastia, Aquele povo deserto falou, estamos cansados desse maná. Então muitas vezes as pessoas acabam trocando a oração, a meditação na palavra, esse trabalhar diário da graça, no coração, por qualquer outra coisa. Mas vamos ficar como a igreja primitiva, que estava todos os dias no templo, aprendendo, repartindo o pão. Estavam ali bem dispostos para que o Senhor prosseguisse no trabalhar, mantendo eles ali, ungidos, íntimos do Senhor. Então, dentro de algo que realmente já temos falado, e que você já conhece muito bem, o Senhor estará completando, trabalhando em cima desse estudo, fazendo com que nós possamos aprender coisas novas, mesmo que sejam coisas que já sabemos, de uma maneira mais profunda e que produza ainda mais fruto. Amados, quando o Senhor Jesus disse, eu venci, portanto vão, ele está dizendo o quê? Você vai honrar o meu sacrifício, o que eu fiz na cruz do Calvário. Você vai realmente concordar comigo? E agora vocês vão para as nações, mostrando os frutos dessa minha morte e ressurreição. Sabe, amados, nós honramos o Senhor quando nós vemos que o sacrifício dele na cruz do Calvário não foi em vão. Quando realmente nós permitimos que os efeitos do Calvário possam estar trabalhando na nossa vida e na vida das pessoas que nos ouvem. Quando Jesus disse, eu venci, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Porque Jesus, como Deus, todo o poder sempre foi dele, dos céus e na terra. Mas como homem, ele nasceu da Virgem Maria e veio aqui, venceu como homem, Não pecou. Ele passou uma vida inteira e venceu. Por isso,
resgatou essa autoridade e repassou para a igreja, pois o homem havia se vendido ao inimigo desde o Éden. E agora Jesus, o último Adão, é o que diz em Romanos, ele é espírito vivificante. O primeiro Adão, né, foi, como nós vimos, aquele que causou a morte. Romanos 5,17 diz que a morte reinou até a vida de Cristo. Mas quando Cristo veio, agora ele morre e ressuscita e nos dá uma nova vida, uma nova mensagem, uma nova linguagem. Queridos, nós pisamos no sangue de Jesus quando não damos valor ao sacrifício de Cristo. Nós realmente desprezamos o sacrifício de Cristo quando não meditamos e permitimos que o Espírito Santo venha extrair revelação sobre revelação, graça sobre graça, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muitas pessoas ofendem o sacrifício de Cristo, dizendo que ele não levou outras enfermidades, né? Diminuindo o sacrifício de Cristo, dizendo que ele não quer curar alguns. Alguns dizem que Jesus morreu só pelos predestinados, né? Quando a Bíblia diz que o seu sangue é para o mundo inteiro, para todo aquele que nele crê. Vemos, sem dúvida, que muitos diminuem o sacrifício de Cristo, dizendo que ele não levou tudo aquilo que Adão colocou na raça humana pela sua desobediência. Nós vemos ali, Deuteronômio 28, as 4 maldições que vieram pela desobediência de Adão e Eva. E essas consequências não haviam quando Deus criou o paraíso. Foram acrescentadas por causa da desobediência de Adão e não foram da vontade de Deus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio e na cruz do Calvário ele quebrou toda a maldição, para que nós possamos compreender que não estamos debaixo do pecado e nem dos efeitos do pecado, nem do pecado e nem do diabo e nem do mundo, nem da carne. Quero falar isso de forma breve hoje. Queridos, meus amados queridos irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Muitas pessoas têm o sacrifício de Cristo como limitado, como um enigma. Então a pessoa não crê que Jesus levou toda a enfermidade pelas suas pisaduras, que Jesus levou, que o castigo, né, que ele passou, levou tudo aquilo que tenta nos tirar a paz, que ele levou realmente o pecado, que ele levou todos os efeitos do pecado, né? O castigo do pecado significa não só o pecado, mas as consequências do pecado. Muitas pessoas acham que são intelectuais, negando que Jesus na cruz do Calvário fez muito mais do que Adão. Adão nos colocou debaixo de maldição, mas Jesus nos colocou como herdeiros debaixo de uma bênção. E a principal bênção é restaurar a nossa comunhão com Deus, de uma maneira cada vez mais profunda. Em 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para que tenhamos agora um relacionamento com Deus Pai. Na viração do dia, Adão e Eva tinham uma comunhão com o Senhor. Mas essa comunhão foi quebrada, desde que Adão e Eva traíram o Senhor e comeram da árvore da independência. Agora veja só, meus queridos e amados irmãos. Nós ouvimos aqui Jesus dizer, eu venci, portanto vão. Essa ida agora tem uma mensagem muito clara em cima dessa vitória. É preciso ter uma clareza da abrangência do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que a sua morte e ressurreição trouxe o impacto e muitos benefícios em nossa vida, não é? A morte e a ressurreição de Cristo afetou todas as áreas da nossa vida, incluiu todas as áreas da nossa vida, né? A morte e a ressurreição de Cristo ela é toda inclusiva. Nenhuma área ficou debaixo da maldição para o diabo tocar, nenhuma área ficou descoberta. A obra de Cristo foi muito maior que a obra de Adão, né? Muitas pessoas dizem, não, isso será no paraíso, isso será no céu, como se Jesus não tivesse redimido o homem aqui na terra, como se ele não tivesse nada para o homem. Mas nós podemos ver claramente quando Jesus passava pela Galileia e conhecendo ele, o coração dele, tendo comunhão com ele, nós vemos que ele é um Deus que ama salvar, perdoar, encher do Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo. Ele ama curar os enfermos, prosperar os endividados, consolar os tristes. E ele mostra as características dessa unção que nós recebemos lá em Isaías 61, que fala da unção que estava sobre ele e hoje está sobre a igreja. Portanto, queridos irmãos, essa manifestação da glória parte de uma convicção. A fé é a certeza, é a convicção. Quando nós compreendemos a abrangência do sacrifício de Cristo e custou a sua morte e ressurreição. Custou realmente muito sofrimento para Cristo, para que nós recebêssemos uma herança. Portanto, a humildade está em compreender cada vez mais nitidamente as características disto, para que nós possamos ser uma mensagem que não acrescenta nada, não é? E que não tira nada. Não dizendo que pecado não é pecado, e também não dizendo que
aquele que buscar o reino de Deus, sua justiça, essas coisas não serão acrescentadas. Sim, serão acrescentadas. Agora vamos ver. Quando ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão, ele está tornando claro que eles foram. E nós vemos em Atos dos Apóstolos que eles foram com poder, convicção e fazendo realmente isto acontecer. Ou seja, a vitória de Cristo era o ingrediente da oração. Vemos que Pedro falou assim quando ele curou aquele aleijado: o que eu tenho recebido, eu recebi o poder de curar enfermos, eu recebi a autoridade de Deus, porque Jesus venceu toda a enfermidade, Jesus venceu toda a maldição, todo o sofrimento, e o que eu recebi pela presença do Espírito Santo, eu te dou, levanta e anda. E logo ali na sequência ele diz, olha, foi o nome de Jesus e a fé no nome. O nome de Jesus e a fé no nome que levantou este homem. Aqui está alguém que tem uma mente esclarecida e um espírito correto. Ele vai levando às pessoas os efeitos da morte e ressurreição de Cristo. Ele vai não com historinhas, com blá blá blá, com religiosidade humana ou atividade humana, não. Ele vai na unção e no poder do Espírito Santo, e quando ele entra no templo, lá em Atos 3, ele cura os enfermos. Depois ele prega uma mensagem e 3.000 pessoas se arrependem, se convertem e se batizam nas águas. Não é tremendo isso, irmãos? A eficácia de Pedro estava no fato de que ele honrava o sacrifício de Cristo. A eficácia de Pedro é porque ele sabia ao que ele foi chamado, os recursos que ele recebeu, e realmente ele manifestava isso com convicção. Hoje muitos pregadores não têm convicção que Deus quer curar enfermos, prosperar os endividados, consolar os tristes, libertar o cativo, né? As pessoas não sabem a abrangência, o impacto da morte e ressurreição de Cristo. Diminui o sacrifício de Cristo, dizendo, não, Deus não quer curar minha mãe, não, Deus não quer perdoar isso, porque eu pedi perdão, mas eu sou tão indigno, sou um pecador. E aí começa a glorificar o seu pecado e diminuir o valor do sangue de Jesus. Porque tão errado como não pedir perdão, é errado pedir perdão e continuar se sentindo sujo, chamando de imundo aquilo que Deus santificou. Então estamos na moderação. A moderação é uma coisa maravilhosa, irmãos. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus nos deu o espírito de moderação. A moderação ela é muito rara. Você só vai ver a moderação em pessoas cheias do Espírito Santo, amém? Olha só, aqui está. Senhor, eu vou honrar o teu sacrifício, vou destruir as enfermidades no meu corpo e na vida das pessoas, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou lutar, eu vou ungir, eu vou expulsar 70 vezes 7. Não é para perdoar 70 vezes 7? Então eu vou expulsar essa dor, essa doença 70 vezes 7. Enquanto tiver fôlego de vida, enquanto eu estiver respirando, enquanto meu coração estiver batendo, eu vou estar lutando contra toda enfermidade na minha vida e na vida das pessoas que se chegarem a mim. Eu vou honrar aquelas pisaduras que o Senhor levou. Eu não vou dizer que o Senhor não levou as enfermidades, não. Eu não vou dizer que eu sou muito humilde porque não creio na cura divina. Quando o Senhor disse, incrédulos, raça perversa, aqueles que não curaram enfermos e não expulsaram demônios, Jesus não chamou de humilde, Jesus chamou de raça perversa e maligna. Porque ele nos ungiu para expulsar demônios, curar enfermos, consolar os tristes, libertar do cativeiro da dívida, dos vícios, do mundanismo, da carnalidade, gerar um povo santificado, um povo celestial, um povo parecido com Jesus. Amém, amados? Olha só. Então, em obediência à tua morte e ressurreição, eu quero honrar a tua morte e ressurreição, não permitindo, não me conformando, não aceitando doença no meu corpo e no corpo de ninguém. Se o Senhor levou as enfermidades, então eu vou honrar o teu sacrifício e a tua palavra. Também vou falar a mesma linguagem que o Senhor. Eu não vou concordar com a enfermidade. Eu vou destruir a enfermidade. Eu vou arrebentar e quebrar. E vou desligar toda a enfermidade da vida das pessoas. Porque a tua palavra é a verdade. É a minha única verdade. Não importa que algum pastor diz, mas, veja bem. Não importa que tenha outros pregadores que pensam diferente, que discordam da cura divina, que falam que a cura divina é para alguns, sorteados aleatoriamente. Não importa que pensem, que falem. Eu creio que o Senhor levou todas as enfermidades. E contra a fé não há lei. Eu sou daqueles que creem, como Pedro creu, como os apóstolos da primeira igreja. Amém, amados? Eu creio que o Senhor levou tudo que tira a paz das pessoas. As pessoas estão sem paz, com depressão, endividadas, angustiadas, vencidas pelo vício, pelo pecado, pela carnalidade, pela preguiça, pelo mundanismo, pelas paixões. Eu vou quebrar essas cadeias, Pai.
Em Atos 26:16, Deus disse para Paulo: Paulo, eu te ungi para tirar as pessoas das trevas que estão cegadas e trazê-las para a luz. Há em nós uma eficácia de convencer pessoas, tirá-las do vício, do mundanismo, da idolatria. Nós geramos fruto bom, fruto que permanece. Então nós vamos quebrar as cadeias do mundanismo, da preguiça, da carnalidade. Não vamos gerar um povo morno, misturado com mundanismo e carnalidade, um povo sem arrependimento. Não, vamos gerar um povo cheio do Espírito Santo. Vamos gerar um povo zeloso, especial, de boas obras. Um povo que se converte, toma crendo, com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Vamos gerar uma safra de bons frutos. Isto é um raro sacrifício de Cristo. Porque ele morreu para gerar um povo assim. Um povo que vence toda a obra do diabo. E ele chamava a obra do diabo enfermidades. É um ataque das trevas contra você. Você não está endemoniado, mas tem um demônio lutando contra você. Se há dor, infecção, se há uma doença, a tempestade ela vem na casa, na rocha. Você é de Deus e com certeza você vai gerar pessoas de Deus também. Cada um gera conforme a sua espécie. Jesus tem conquistado o seu coração. Você é amigo de Deus, você valoriza a Deus, você medita na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, de dia e de noite. Tem um carinho pela palavra de Deus, tem um zelo, e o Espírito Santo é aquele que testifica. Enquanto o mundo recebe letra, informação e aprende de homens, Paulo diz: eu não aprendi de homens não, mas por revelação. Então isso é tão bonito, irmãos, quando pessoas realmente cheias do Espírito Santo recebem revelação do que Cristo fez na cruz do Calvário, gerando uma nova raça, um povo comprometido com o Evangelho. O Evangelho da santificação, o Evangelho de poder, de milagres, de prodígio, de sinais, um Evangelho acompanhado da confirmação do Espírito Santo. Isto é glória. A glória é o Espírito Santo liberado, não apenas recebido, mas ele percebido e liberado. Não só Jesus no coração, mas Jesus fluindo na nossa voz, nossa imposição de mãos. Como diz, ali está o esconderijo da sua força. O poder da vida e da morte está na boca do homem. Provérbios 18, 20 e 21. Mas ele só sabe usar para a vida quando Cristo é a sua vida. Porque sem Cristo nós não temos vida. A Bíblia diz, Provérbios 18, 20 e 21, que o poder da vida e da morte está na boca. Jesus diz em Deuteronômio 30, 19 e 20, a palavra de Deus, que é Jesus, diz assim, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Amém, amados? Então escolher a vida é ter um coração na vida, que é Jesus, e ter palavras de vida, que é a palavra de Deus, no Espírito, por amor, com humildade, coberto com o sangue de Jesus, em temor e tremor. Aqui o que nós temos nesta quarta parte do tema Glória, a presença manifesta de Deus, é uma coisa maravilhosa. É ver Deus operando na igreja atual o mesmo que ele operava na igreja primitiva, Nós vemos aqui um povo esclarecido, um povo que tem aprendido com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Eu também tenho aprendido junto com você. Todos os dias estamos repartindo o pão, o maná celestial, temos crescido, mas ainda precisamos aprender muito, amém, amados? Essa disposição de permanecer diante do ensino já é um dom de Deus. As pessoas hoje não têm tempo para parar e meditar na palavra, são muito ocupados e tem tanta coisa importante. E nós vemos como é importante esse trabalhar diário da graça no coração. Isto é realmente honrar, é como Maria que escolheu a melhor parte que não será tirada. Eu sei que você que está ouvindo, a nossa irmã Cristina Garcia, a nossa irmã Maria de Fátima, a nossa irmã Geni Araújo e outros irmãos que vão participar na sequência, tanto aqui no Facebook, ou em áudios que eu vou colocar na sequência, também lá no WhatsApp, no YouTube, essa mensagem possa ter falado no teu coração, que nós somos daqueles que, para honrar o sacrifício de Cristo, não concordamos com a doença, não concordamos com a dívida, não concordamos com o vício, com o pecado, com a frieza, com o mundanismo, tudo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, Deuteronômio 33, 27, nós também temos que destruir. Não somos daqueles que se conformam, mas somos daqueles que comunicam principados e potestades, somos daqueles que, transformados pela graça, temos uma identidade, temos um chamado, temos realmente essa clareza, essa nitidez que fomos chamados para curar enfermos, expulsar demônios, ensinar as pessoas a guardarem essa palavra, serem cheias do Espírito Santo, serem um povo que realmente comprometido com a santificação, o arrebatamento. A trombeta vai tocar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, gerar um povo separado,
do mundanismo, da carnalidade, do pecado, de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, né? Não sendo um povo realmente carnal, mas sim um povo espiritual. Eu louvo a Deus pela tua vida que tem participado dessa série comigo, né? Glória à presença manifesta de Deus, e que essa presença possa ser cada dia mais percebida, que Ele seja o seu melhor amigo, a pessoa que você mais conversa e tem comunhão diária, o Senhor, a palavra de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. E também repartindo esse pão com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que precisam ser evangelizadas, seja pelo teu testemunho, pela tua intercessão, pelo teu evangelismo, pelas tuas boas obras. Amém, amados? Jesus tem te ungido e você sabe, por revelação, porque o Espírito testifica com o teu coração. O Espírito Santo testifica com o teu espírito de que você foi chamado para ser corpo de Cristo, canal. O mesmo Deus que te deu a fé, te fez canal de milagres, te fez canal de cura, de libertação, de provisão, de santificação. As pessoas que você põe a mão recebem o batismo com o Espírito Santo, dons excelentes, fruto, quando elas têm o mesmo Espírito, o Espírito correto. Amém, amados? Quero agradecer a você que participou conosco dessa live e quero de coração desejar, em nome de Jesus, que você possa ser uma pessoa firme e constante. 1 Coríntios 15, 58. E sempre abundante, porque aquilo que você faz no Senhor não é em vão. E sabemos que o Senhor nos chamou. Muitas pessoas não sabem nem para que é a igreja, né? Ek, Kalel. Ek, Kalel, igreja. Ek, fora. Kalel, chamado. Os chamados para fora do mundanismo, do pecado, do jugo de Satanás, da escravidão do diabo, para uma vida de liberdade. Uma liberdade no espírito para vencer o pecado, a carne, o mundo, o diabo. Uma liberdade financeira para a generosidade, para as boas obras, para ajudar o órfão, para repartir com o necessitado, para as obras missionárias. E liberdade na saúde, liberdade das dores, das infecções, da opressão, da depressão, do jugo na alma, da pressão financeira, para uma vida de sobra de 12 cestos cheios para a generosidade. Você sabe que isso te pertence e ninguém vai poder te enganar. Essa herança te pertence. Pois como Cristo é, nós somos. Cristo não está endividado, Cristo não está doente, Cristo não está vencido pelo pecado, mas Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é o Deus do ouro e da prata. E Ele é Jeová Rafa, o Deus que te sara no corpo e te dá a paz, é o Jeová Shalom. Pai, eu uno minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã, e concordo com eles, como diz Mateus 18, 18, 19, que eles sejam cheios do Espírito Santo, prósperos, saudáveis, e que sejam canais de bênção. Que a comunhão contigo possa melhorar e aprofundar cada dia mais, aprofundando as suas raízes no solo do seu amor, possam crescer de glória em glória, e possam ser testemunhas fiéis, cheios do Espírito Santo, porque o Senhor conta conosco, Pai. O Senhor nos chamou para participar de tão grande salvação. Que o teu shalom inunde todas as áreas na vida dessa pessoa e que ela possa ser canal de bênção, que a sua glória seja revelada a ela e através dela também a este mundo, que o mundo possa ver Jesus em nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Quero agradecer a você que participou conosco. Um grande abraço, Jesus Cristo te ama muito, tá? É um prazer e um privilégio repartir o pão com você, repartir o pão que Deus tem nos dado em nome de Jesus, amém? Paz.